Vai agora usar da palavra os representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal. Vai então usar da palavra, neste momento, a Sra. Deputada Municipal Paula Serra, pelo Partido Trabalhista Português. Hoje, o Porto Santo e os porto-santenses estão de parabéns. Portanto, julgo não ser o momento oportuno para críticas. O Porto Santo é uma terra com futuro. Esta nossa ilha deve continuar a ser protegida e acarinhada por todas as instituições regionais e locais. Uma terra como esta não deve ser objeto de esquecimento nem de falta de estratégia política. Os membros de órgãos regionais e autárquicos, independentemente da sua cor política, devem ter em consideração as fragilidades naturais de uma terra pequena e geograficamente isolada como esta. A ultraperiferia não deve ser uma adjetivação ou classificação utilizada apenas quando há jeito a quem detém o poder. Esta ultraperiferia referida é uma realidade e, como tal, deve estar presente em todas as decisões que são tomadas. Os seus efeitos são sentidos diariamente em todos os setores da sociedade. É claro e evidente o desequilíbrio de oportunidade e oferta ao nível social, em qualidade e quantidade, traduzido nas poucas hipóteses de emprego a quem o não tem, condições de ocupação para reformados, limitações de aprendizagem e estudo para os jovens, assim como oferta de horizontes maiores a estes, estando limitados, na grande maioria dos casos, aos parcos, recursos e meios existentes na ilha. Este isolamento social só pode ser combatido com o convívio entre porto-santenses e os seus visitantes, onde a troca de opiniões e de experiência de vida são fundamentais. Para a socialização do nosso povo, um povo fechado no seu meio é um povo frágil. Ao invés, um povo aberto e hospitaleiro como o nosso, não há mar que isole, nem fragilidade que não se ultrapasse. Mesmo em condições adversas, o Porto Santo tem de continuar a fazer parte do território nacional e do mundo. E só evoluirá positivamente se o conceito de ultraperiferia for entendido como uma oportunidade e não como um problema. A ultraperiferia tem de deixar de ser uma arma de arremesso do poder político e passa a ser um instrumento auxiliar do desenvolvimento económico, social e cultural desta região. Nesse sentido, é necessário continuar a implementar medidas de apoio à mobilidade regional e reforçar a promoção da ilha no exterior. Este último ano foi visível um maior número de visitantes. Com efeito, para além de maior divulgação, a conjuntura internacional também contribuiu para esse aumento de visitantes. O destino Porto Santo deve assim ser para o exterior um sítio de excelência e para nós, porto-santenses, uma fonte de trabalho e oportunidades que garantam essa excelência de quem nos visita, não sendo afetadas pelas guerras políticas que destroem o que se conseguiu. Os empresários que investem nesta ilha, os trabalhadores e a população em geral não devem sofrer pelas constantes, destrutivas e até primitivas disputas políticas. Estas devem servir para debater ideias e para a tomada de melhores decisões e nunca para confundir o povo e penalizar a economia. Uma saudável, inteligente e objetiva disputa política deve ser sinónimo da democracia responsável, adulta e de um povo sábio. Quando assim não é, sofre a democracia, sofrem os agentes económicos e sofre o povo. Meus senhores e minhas senhoras, o Porto Santo precisa de uma política de transportes aéreos, marítimos e terrestres acessíveis, modernos e livres de monopólios. Os monopólios para o Porto Santo continuam a ser um entrave ao desenvolvimento. Não podem os monopólios comandar o poder, mandar e desmandar na nossa ilha.
Não deve o poder político subjugar-se a decisões do poder económico, como aconteceu no caso polémico do cartão de residente. No que concerne à educação, o Conselho continua à espera da nova escola. A promessa antiga, mas nunca concretizada. Na última década, em diversas oportunidades, o Governo prometeu e apresentou o projeto da nova escola para todos os gostos, mas, na verdade, até hoje, não passou de promessas e de esboços arquitetónicos sempre inconsequentes. No que à saúde diz respeito, é urgente dotar o Porto Santo de uma SEMER, Serviço de Emergência Médica Ambulante com suporte avançado de vida. Só assim pode ser garantido um eficaz serviço de saúde público. O reforço do Corpo de Bombeiros efetivos e a renovação da frota de ambulâncias devem constituir uma prioridade do Governo para o Porto Santo. O Porto Santo tem valor e futuro. Mais uma vez reitero, seus agentes merecem mais que disputas eleitorais. Faço votos para que os porto-santenses e os seus agentes sejam livres. Só é livre quem tem acesso à educação de qualidade, à cultura, ao mercado de trabalho, à saúde e à livre expressão. A liberdade, os bens essenciais e a democracia não podem depender de interesses político-partidários e dos monopólios económicos. Aproveito a ocasião para dar os parabéns ao Executivo Camarário e todos os que colaboraram para o sucesso das festas do Conselho. Bem-ajam todos os porto-santenses e todos os que lutam para fazer desta terra uma das mais belas do mundo. Disse. Vai agora usar da palavra o Sr. representante do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Municipal Magno Velosa. Hoje é um dia de festa e de solenidade, por isso felicito o Sr. Presidente da Câmara e o seu Executivo por continuarem a manter com dignidade as nossas festividades. Receberam uma boa herança e agora o mínimo a que estão obrigados é entregarem uma herança pelo menos igual a quem vier a vos suceder. Ao longo das últimas décadas tem sido sempre assim, costuma ser assim na política civilizada. Felicito também, a propósito das festividades, todos os colaboradores, muitos dos quais anónimos, que tornaram possíveis estas festas do Conselho. Mas, apesar de ser um dia de festa, não é um dia em que não possamos falar de assuntos sérios. Não é nenhuma festa de aniversário. Por isso, vamos aos assuntos sérios e ao mais importante, que é a política e o governo desta ilha. E a política e o governo desta ilha, a política e o governo autárquico desta ilha não andam, em nosso entender, no entender do Partido Social Democrata, não andam nada bem. Gostaria de poder não fazer um discurso destrutivo, como muitas vezes nos acusa o Sr. Presidente da Câmara, mas também tenho dificuldade, muita dificuldade mesmo, em ver de forma construtiva a atuação deste Executivo Municipal. Também essa, de resto, não é tarefa de um partido de oposição. Até agora este tem sido um mandato de promessas que são contratos, de anúncios, de notícias, de intenções, de desculpas, de variações e até de inflexões. À falta de melhor termo, tem sido um mandato, em nosso entender, atribulado, que ficará na história, certamente, não por boas razões. Finanças difíceis, processos administrativos erráticos e inventivos, desconsiderações pelos vereadores do PSD, saída da vice-presidente, do atual executivo, falta de colaboração institucional, de respeito pela função fiscalizadora da Assembleia Municipal, processos em tribunal a torto e a direito, auditorias despesistas e sem nexo, algum amadorismo e muita inexperiência, cartas a fornecedores que não foram pagos pela Câmara Municipal do Porto Santo com a justificação e com os nomes dos deputados municipais que não votaram favoravelmente um orçamento ou um reforço orçamental. Há coisas que não se podem esquecer. Atrapalhada do IRS, tirar do IMI e pôr no IRS, confronto com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, confronto que foi só nos jornais. Enfim, casos e crispações a mais para quem a mudança era a única esperança. Palavra de honra, Sr. Presidente. Custa-me, neste dia, ter que falar de coisas desagradáveis com tão ilustres convidados presentes. Mas a atuação do seu Executivo Municipal tem sido fraca e muitas vezes, demasiadas vezes, indescritível,
que o agrupamento político do PSD na Assembleia Municipal, que aqui represento, ficou quase sem alternativa. E por isso estou aqui agora a recordar alguns desses tristes episódios. Esta autarquia e o seu executivo vivem num sonho em que, seja qual for o domínio, o Porto Santo é o melhor de sempre, é o melhor verão de sempre, é o melhor turismo de sempre, é a melhor promoção de sempre. Não, não é o melhor de sempre. Antes fosse. O Porto Santo não está melhor, está mais pobre e vulnerável. E a culpa não é inteiramente deste executivo, sejamos justos. Herdou um passado, outros que o antecederam também herdaram passados. É preciso mais soluções e menos desculpas. Mais ações e menos pensamentos. Mais concretização e menos diagnósticos. Deixem-se de rodeios. O executivo do Partido Socialista foi eleito pelos porto-santenses legitimamente. Agora, governe, lidere, motive, congregue, impulsione e concretize o seu programa. Mas o que os porto-santenses veem não é nada disso a acontecer. Vemos as portas fechadas de muitas instituições regionais, que são as que mais interessam na nossa esfera de decisão. Este executivo, verdade, ainda não trouxe nenhum investimento digno desse nome para esta ilha. Todos sabemos que o turismo é a nossa única e verdadeira vocação. E sabem, Vossas Excelências, o que é que dizem, na atualidade, os interessados pelo turismo do Porto Santo? É que a Câmara Municipal não tem rumo, não tem estratégia, não tem conhecimento, não tem pessoas capazes, não tem iniciativa, age por impulsos, como foi o caso da malograda taxa de turismo, cruza os braços perante negócios a fechar. Temos um exemplo bem recente. O Porto Santo é um destino que não sabe o que quer, não tem posicionamento no setor, que é uma verdadeira fatalidade. Perguntas que nunca tiveram resposta e que vieram na campanha eleitoral. Onde estão os voos low cost de e para o Porto Santo prometidos na campanha eleitoral? Onde estão os cruzeiros na Baía do Porto Santo? E pasmem, o Armas, segundo o Sr. Presidente, até iria assegurar as ligações de passageiros entre o Porto Santo e a Madeira. Não me estou a enganar. Até chegou a haver uma reunião prévia. Entende-se, foi um mero anúncio. O executivo camarário quer vender o Porto Santo como praia, sol, saúde, natureza, turismo, segurança, cruzeiros, congressos. Isto tudo é com 80 mil euros que irão fazer isto tudo. É pouco aceitável. Francamente, acho que não têm, nem sabem dar nenhuma resposta consistente a estas perguntas. Não têm preparação, não conhecem o setor, não conhecem as nossas fragilidades, no nosso entender, bem mais importantes do que as nossas potencialidades, e não conhecem, porque estudam pouco, outros destinos semelhantes ao nosso. Vivem de fantasias, palpites e mitos. O turismo é um negócio impiedoso que não perdoa amadorismos. Mas sejamos justos, o muito que tem sido feito no último ano no turismo foi feito única e exclusivamente pelo Governo Regional. Lembro, o subsídio ao passageiro, a promoção no exterior e até a captação de novas rotas. Outra área. Temos uma enorme taxa de desemprego. Julgo até que ninguém tem verdadeiramente coragem de calcular a nossa taxa de desemprego. Tem sempre umas variações muito dispares. Vivemos, no entender do Partido Social Democrata, no Porto Santo, um retrocesso económico. Alguém aceita que o município do Porto Santo, por exemplo, gaste uma substancial fatia do seu orçamento com empresas fora do concelho, quando existem empresas na ilha que poderiam prestar os mesmos serviços? É por isto que o estado de saúde do Porto Santo está moribundo. O sol, sobretudo nestes meses, é que disfarça muita coisa. Mas nós, para o bem e para o mal, estamos cá todo o ano e não nos iludimos com o sol. Até mesmo no tempo de sol, há coisas que ainda nos espantam nesta terra. É fácil abrir a boca e dizer que se faz praia todo o ano. Mas a Câmara Municipal só começa a preparar as pequenas e já decrépitas infraestruturas da praia em junho. E algumas ainda continuam tombadas no areal. Deixemos-nos de fábulas e concentremos os nossos esforços naquilo em que temos potencial. Este é o nosso conselho. Não chega só a homenagear funcionários. A instabilidade da má gestão deste Executivo também gera instabilidade no quadro de funcionários. Este Executivo teve o seu estado de graça e esse estado de graça, como sempre em política, não dura muito. E por isso não estejam à espera
de elogios por causa da simples asfaltagem, ainda sem infraestruturação, de umas estradas que 6 meses depois de asfaltadas ainda nem tinta levaram. Também vejo, Sr. Presidente, e aqui reforço a intervenção da deputada municipal do PTP, também vejo, Sr. Presidente, ou melhor, não o vejo a falar do problema da escola secundária do Porto Santo, nova ou remodelada ou remediada, como quisermos chamar. Como Presidente desta autarquia, tem que ser uma voz mais alta e mais influente. E já que diz ter os gabinetes dos Ministérios e das Secretarias de Estado de Lisboa abertos para Vossa Excelência, acho que era de aproveitar essa influência, mas nada acontece. E a cultura? Tão cara esta variação eleita, nem mereceu um variador. Tornou-se um pelour de rodapé com uma empresa que ora faz festas, ora não faz. Nas eleições diziam que a cultura era tudo. Que era decisiva, que era a nossa identidade, a nossa marca, os nossos genes. É com 317 mil euros em 4 anos, portanto 80 mil euros por ano, que irão fazer da cultura um produto turístico? É difícil. Sabem, Vossas Excelências, qual é a impressão que se tem da cultura? É que, felizmente, a Câmara Municipal do Porto Santo não precisa de um Executivo Municipal para realizar a maioria das atividades. Se os senhores não estivessem à frente da Câmara Municipal, muitas dessas atividades far-se-iam na mesma. A máquina que herdaram estava bem oleada. Minhas senhoras e meus senhores, os problemas do Porto Santo não são incontáveis. Já disse isto mais do que uma vez, cabem numa folha A4. Medidas avulsas não chegam, são precisas medidas estruturais. Um exemplo, se o Sr. Presidente da Câmara quer mesmo resolver ou começar a resolver a equação do Porto Santo, comece por exigir, por exemplo, um abaixamento efetivo e competitivo das taxas aeroportuárias. Como certamente ouviram um empresário de Muniz e Pestana afirmar recentemente nos Açores, sem transporte não há turismo. Claro que a propósito destas taxas aeroportuárias vão dizer que não é possível, que as taxas estão associadas a um empréstimo internacional que foi contraído para pagar a parte do aeroporto da Madeira, que não foi comparticipada. Pois dá trabalho, dá chatices, dores de cabeça, noites sem dormir, dá inimigos e represálias, mas tem de ser. Essa é uma batalha da qual desistiu com muita facilidade. Quem o elegeu não esperaria que desistisse assim tão facilmente. E outras batalhas há em que este Executivo também já desistiu. Este Executivo vive obcecado pelos anteriores autarcas. Ora, quem trabalha no presente a pensar no passado não pode, não consegue lançar as bases do futuro. E tudo isto, termino já, e tudo isto, minhas senhoras e meus senhores, só não foi ainda pior porque o PSD tem sido um partido atuante e responsável. E na Assembleia Municipal de anteontem, Assembleia Municipal Extraordinária, foi mais do que isso. Foi pedagógico e foi construtivo. O PSD tem sido muito mais atuante e responsável do que outras forças políticas quando era o PSD que liderava esta autarquia, durante vários mandatos. Bem sei que dava jeito de ter menos escrutínio, fechar os olhos, não ver, deixar estar, deixar andar, deixar passar. Não contem com o PSD para isso. Não somos força de bloqueio. Que fique isto sublinhado. Nós, Partido Social Democrata, não vamos deixar, por isso, de ser responsáveis. Não vamos fazer de conta, não vamos deixar andar. Como lembrava Aristóteles nos seus ensaios, há 2000 anos, o preço a pagar por não te interessares por política é seres governado pelos teus inferiores. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra a Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, Luísa Mendonça. Desde Gonçalves Arco e Bartolomeu Postrelo, o processo de povoamento foi lento e a história diz-nos que os nossos antepassados foram vítimas de pilhagens. Passaram por grandes dificuldades de sobrevivência, mas nunca se deixaram vencer pelas agruras de então. E esta dureza, esta luta pela sobrevivência, tornaram-nos mais fortes, mais autónomos e contribuíram para a nossa personalidade, a personalidade dos porto-santenses. Parece estranho, mas é verdade. A nossa ilha, descoberta em 1418, só passou a concelho em 1835.
e o Dia do Município, que hoje se comemora a 24 de junho, foi instituído a partir de agosto de 1970. O São João do Porto Santo foi desde há muito festejado, e estes festejos estavam intimamente ligados à vida socioeconómica de então, quando a agricultura era a principal atividade económica, as eiras eram pontos de encontro e os frascais referências de maior ou menor riqueza ou de maior ou menor colheita. Na noite de São João, era tradição ir ao cais ver a sombra no mar. A partir das primeiras eleições livres e democráticas, os municípios ganharam competências e lhes permitiram gerir o seu património, enriquecer a sua atividade cultural e projetar a imagem do município. E assim chegamos às comemorações dos nossos dias. Em 1976, realizaram-se as primeiras eleições livres e democráticas e os municípios foram-lhes atribuídas competências para melhor servir as populações. E hoje, através das organizações partidárias e grupos de cidadãos, os eleitores escolhem as propostas políticas que lhe oferecem maior confiança. Os eleitos ficam vinculados às propostas apresentadas. Nas últimas eleições autárquicas, pela primeira vez na Ilha de Porto Santo, o partido vencedor na Câmara Municipal não teve a maioria na Assembleia e passaram a ter assente neste órgão municipal 4 partidos. Foi uma situação nova, própria da democracia e exigiu e exige maior acutilância nas relações da Câmara com a Assembleia. Em plenário da Assembleia, fui eleita a Presidente deste órgão e desde logo assumi o compromisso perante todos os deputados municipais que iria exercer um mandato numa postura imparcial e na defesa das competências da Assembleia Municipal, pois de outra forma não sei trabalhar. Ao fim de 40 anos de autarca, quer na qualidade de Presidente de Junta de Freguesia, de vereadora na oposição, vereador e Vice-Presidente da Câmara Municipal e agora Presidente da Assembleia Municipal deste município, fui e serei sempre a mesma na defesa do Porto Santo, vestindo a mesma camisola política desde 1974. Meus senhores e minhas senhoras, é público e não podemos ignorar que as relações institucionais entre os 2 órgãos do município, Câmara e Assembleia, têm sido difíceis. E exemplo do que acabo de afirmar é um facto inédito: a Câmara Municipal para a Assembleia Municipal em tribunal e por 2 vezes. Isto porquê? Porque a Câmara Municipal não aceitou que a Assembleia Municipal, e com razão, fiscalizasse atuações duvidosas de legalidade e que o Tribunal deu razão a esta Assembleia. A Câmara Municipal votou por mais do que uma vez um voto de protesto a esta Assembleia. Haveria muito mais situações a apontar, mas penso que estas são elucidativas do clima de desconfiança gerado. Minhas senhoras e meus senhores, Senhor Secretário Regional, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, deixamos aqui um apelo. É tempo que o conflito institucional existente entre a Câmara Municipal e a Sociedade de Desenvolvimento no Porto Santo seja resolvido a bem desta ilha, porque esta situação é penalizadora para esta autarquia. E o facto ocorrido ainda esta semana com o encerramento da Baiana, referência na restauração e no turismo de Porto Santo, é em parte fruto da falta do diálogo entre a sociedade e a Câmara. Não constatamos as razões técnicas para o encerramento, porque a segurança é prioritária. O que lamentamos é o arrastar no tempo para a solução deste problema. Podia ter sido encontrada a solução na época baixa da atividade comercial e do turismo em Porto Santo. Minhas senhoras e meus senhores, termino esperando que melhores dias estejam a chegar e que no município cada um interprete de forma correta, democrática e exemplar as competências do órgão autárquico ao qual pertencem. Tenho dito. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Dr. Filipe Menezes de Oliveira. Permitam-me que neste grande dia do nosso Conselho, as minhas primeiras palavras sejam dirigidas para todos os porto-santenses e para todos os imigrantes das nossas comunidades portuguesas no estrangeiro, enquanto homens e mulheres que desejariam estar aqui
na celebração do dia solene do Conselho. Aproveito esta sessão solene para agradecer também, de forma muito especial, aos meus vereadores do Executivo, o Vice-Presidente vereador José Carlos Melim e o vereador Emanuel Melim, bem como aos membros do meu gabinete de apoio e a todos os trabalhadores da autarquia que têm honrado os pergaminhos, bem como têm zelado por um excelente trabalho realizado que está à vista de todos e que muito nos honra e orgulha aos olhos da população e dos turistas que nos visitam. Por outro lado, destaco o Programa Cultural das Festas de São João de 2016, rico, diversificado e com um cariz popular, que integra múltiplas iniciativas de animação de rua, artistas convidados, inclusive artistas que são a prata da nossa casa, e a organização de eventos que vão desde a música ao desporto e as nossas barracas de comes e bebes, e que enriquecem as nossas tradições, usos e costumes. A agradável surpresa que foi, uma vez mais, juntamente com a minha esposa e os meus 2 filhos, juntamente com os 500 figurantes, marchantes, desfilar ontem nas ruas da cidade e fazer jus a um cartaz de relevante interesse não só municipal, mas também regional, como são as marchas populares, é com certeza um momento marcante para a população e para quem nos visita, que aproveita as festividades em honra do padroeiro São João para agradecer e elevar a nossa identidade cultural e patrimonial de um povoalheiro. De destacar também o São João dos Pequeninos, com o desfile da marcha infantil, e que foi um sucesso pelo 3º ano consecutivo, com os mais novos, desde ter a idade, a darem um contributo decisivo, muito importante, para as festas do nosso concelho. Caras e caros amigos, hoje comemora-se um dia muito importante e por isso gostaria de endereçar também uma palavra de profundo agradecimento e reconhecimento especial pelo excelente trabalho levado a cabo na promoção e divulgação do nosso destino além-mundo. E aqui queria partilhar não só este excelente trabalho com o Sr. Secretário do Turismo, Dr. Eduardo Jus, bem como com o Sr. Representante da República, Dr. Irineu Barreto, que teve a amabilidade de aceitar o nosso convite para dignificar este conselho. Mas também permitam-me que dirija umas palavras de carinho especiais pela cooperação institucional que tenho recebido do Governo da República e aqui na pessoa de Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado, Dr. Carlos Miguel, que muito nos honra estar aqui hoje presente nesta grande cerimónia da sessão solene do Conselho. Muito obrigado em meu nome e da população por tudo o que o Governo da República tem feito em prol do desenvolvimento da nossa ilha. Bem-haja também a todos os empresários locais, agentes turísticos, hoteleiros e a todos os portsantenses e investidores, os quais se dedicam com muito zelo profissional e espírito de sacrifício numa altura em que Porto Santo está lotado de turistas e antevê-se, mais uma vez, o melhor verão e o melhor inverno de que há memória. Como é sabido, a procura do destino, Porto Santo, está a crescer. E por isso a Câmara Municipal não poderia ficar indiferente a este crescimento. Daí um investimento claro na promoção e divulgação do destino, assente na marca Porto Santo, na tão apregoada e desejada marca Porto Santo, que nos diferencia da marca Madeira e que eleva a nossa identidade cultural, patrimonial e a cultura de um povo que é uma ilha, de uma ilha que é um concelho, do concelho que é uma ilha. E logo à partida começam aqui as nossas especificidades. Como há pouco se dizia bem, a ultraperiferia deve ser encarada com outros olhos por parte dos nossos governantes. E, sobretudo, o princípio da continuidade territorial deve ser um princípio sagrado que os nossos governantes da República e da Região Autónoma da Madeira devem respeitar na sua verdadeira acessão. E a procura deste destino está a crescer porquê? Porque existem, de facto, sementes lançadas. Sementes essas que eu tenho orgulho de dizer aqui hoje, de viva voz, que nós fomos líderes nesse ponto, nesse particular. Se bem me lembro, quando chegámos à frente dos destinos deste município, o município do Porto Santo era tido como um município que não honrava os seus compromissos, que estava cotado no ranking nacional como sendo um município que
tinha a sua credibilidade e a sua reputação, peço desculpa, na lama. Estava isolado do resto do mundo. Hoje, envolvidos 3 anos, vejo precisamente o contrário. O Porto Santo está na moda. E não sou eu que o digo. Graças à criação desta marca própria, que é um produto e reflexo dessa identidade cultural e patrimonial e desse concelho, que é uma ilha e que se diferencia da Madeira. E, na verdade, o atual Executivo nunca teve dúvidas de que o slogan de promoção, o segredo mais bem guardado, seria um êxito na redescoberta do Porto Santo. Por isso, logo que assumimos a gestão camarária, lideramos as campanhas de promoção e divulgação do destino, numa altura em que, como já referi, o Porto Santo estava isolado do resto do mundo. Não esqueçamos que até foi cancelado o único voo da companhia TAP que nos ligava ao continente português. E por isso, a partir daí havia muito que remar, havia muito que fazer, e com um espírito de sacrifício, de resiliência e, sobretudo, não olhando só para o saneamento das contas, fomos capazes, graças a um espírito de equipa, graças a um espírito de sacrifício, graças a um trabalho zeloso por parte dos nossos trabalhadores, dos nossos quadros da Câmara, bem como também, e aqui também tenho que reconhecê-lo, hoje, aqui, num dia especial como é o Dia do Conselho, graças a uma oposição também, muitas vezes, construtiva, me ajudou a encontrar um bom porto. E, portanto, não é por acaso que Porto Santo é hoje distinguido como uma segunda marca municipal e marca estrela da Madeira. Não sou eu que o digo, é uma empresa credenciada. O município do Porto Santo foi este ano destacado como segundo classificado em marca estrela na região da Madeira da terceira edição do Blum Consulting Portugal City Brand Ranking, documento que avalia a performance e a atratividade dos 308 municípios portugueses nas categorias de turismo, visitar, negócios, investir e talento, viver. Este, meus senhores, não é um filme, não é uma fábula. Antes, pelo contrário, são factos reais, concretos e objetivos. Prometemos e cumprimos. Abrimos a Câmara Municipal envolvendo a população nas decisões da governação. O município é um parceiro ativo junto das entidades públicas e privadas no desenvolvimento sustentável do turismo do Porto Santo, tendo criado para o efeito um Conselho Municipal do Turismo. E aqui atente-se para o seguinte: eu apelo vivamente a quem me antecedeu que participe nesta sede, no Conselho Municipal de Turismo, porque é um órgão de vital importância para o desenvolvimento do nosso Conselho. E isso é importante, porquê? Porque é lá que se discutem as questões de vital importância, não só do ponto de vista daquilo que se quer para o nosso destino, mas sobretudo daquilo que é necessário, é urgente e é proporcional às exigências que tantos stakeholders, tantos agentes económicos e todos reclamam. Ou seja, é necessário e urgente delinear, planear e, sobretudo, termos um plano estratégico para sabermos de onde é que vimos e para onde é que queremos chegar. E, portanto, eu lanço esse apelo que compareçam nas reuniões do Conselho de Turismo, porque eu, de facto, gostaria de ter essas pessoas que me antecederam lá a marcar as suas primeiras presenças no fórum próprio, para todos darmos as mãos em prol daquilo que é nosso. E como eu dizia, reduzimos a carga fiscal. Sabíamos de antemão que não era fácil num quadro de austeridade, mas graças a Deus, fruto de uma poupança, de uma gestão poupada, rigorosa, transparente, e nesse particular, permitam-me também que vos diga, não somos nós a considerar o nosso município, o município que também está classificado como o município mais transparente, juntamente com mais 32 municípios no seio dos 308 municípios, o que muito nos honra e orgulha. Significa dizer que nós, tudo o que adjudicamos em termos de bens e serviços, está publicado, está divulgado nos sítios próprios e é, sobretudo, uma marca da nossa governação, deste Executivo à frente da Câmara e que nos diferencia daquilo que vinha do passado. E, portanto, reduzimos a carga fiscal como forma de atrair novo investimento, nomeadamente o IMI. Prometemos e cumprimos. Criámos um plano de emergência social com a criação da nossa loja solidária, que dá uma resposta eficaz aos problemas das famílias carenciadas.
instituímos a praia, a baía e o nosso mar como uma das principais alavancas para o desenvolvimento do nosso projeto turístico. Investimos e lançamos as sementes em políticas de ambiente, de que se dá especial destaque à construção do projeto de Geoparque, que está a ser tratado em concertação de esforços e meios com a Secretaria do Ambiente. Potencializamos os nossos recursos naturais como forma de criar uma ilha inteligente, aquilo que vulgarmente se denomina de Smart Island, assente na eficiência energética e virada para as novas tecnologias e para os polos de investigação, que também pretendemos atrair à ilha como forma de gerar emprego e atrair investimento à ilha. Estamos neste momento a elaborar uma área de reabilitação urbana, uma ARU, como forma de requalificar os imóveis inacabados e devolutos, e isso sem dúvida irá gerar emprego e irá fazer com que as nossas pequenas e médias empresas do setor empresarial local possam ver aí oportunidades de trabalho e de emprego. Promovemos e divulgamos o destino nos principais mercados nacionais e internacionais, também em concertação de esforços e demais com as demais entidades, nomeadamente com o Governo Regional. Assumimos a agricultura e a pesca como atividades económicas importantes para a nossa economia local. E futuramente lançaremos as pedras, o projeto do mercado municipal condigno, que possa ser o espelho, a imagem daquilo que nós temos para oferecer, a nível de produtos hortícolas, frutícolas e agrícolas, bem como do pescado muito bom que nós temos para oferecer a quem nos visita. É certo que o nosso povo padeceu muito e sofreu, mas o que é facto, o que nos distingue dos demais, é que sempre lutou, sempre acreditou que melhores dias viriam. Apesar de viverem numa ilha, apesar de viverem nas agruras, de que são os melhores exemplos dos nossos antepassados e principalmente os nossos barqueiros, é um facto que o povo está habituado a viver em condições adversas e a enfrentar os desafios. Eu relembro as nossas indústrias da cal, das águas e das conservas, que abasteciam a Madeira e constituíram um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa economia local. Relembramos também o cineasta Jorge Bruno do Canto, na Canção da Minha Terra, no princípio do século passado, que nos mostra o quanto o nosso povo sofreu e lutou para ultrapassar as agruras do tempo, mas este povo sempre acreditou, venceu e acreditou que melhores dias viriam. Tivemos até um filho da terra, o Ministro das Finanças da Primeira República, o Dr. Pestana Júnior. E, de facto, é momento de olharmos para o passado como forma de redescobrirmos a Ilha do Porto Santo, por João Gonçalves Jarque e mais tarde Tristão Vaz Teixeira, e hoje, connosco aqui, que somos homens e mulheres responsáveis, homens e mulheres legitimados pela população, para fazer e dar o nosso melhor num espírito de sacrifício, de resiliência, de forma desinteressada e olhando para os interesses públicos. Eu sempre acreditei que seria possível. Tanto assim é que o nosso slogan sempre foi mudança, a única esperança. Hoje, envolvidos 3 anos, conseguimos afirmar com toda a certeza que credibilizamos a nossa instituição, o nosso município tem um novo rosto, tem credibilidade e está no bom caminho. Eu acredito no Porto Santo, eu acredito nos porto-santenses, acredito que é possível fazer melhor e, sobretudo, quando todas as forças remarem no mesmo sentido, como é o caso, estou certo e convicto que Porto Santo chegará bem longe, irá ultrapassar até a rota das nossas epopeias e das nossas descobertas. Um bem-aja a todos, um feliz dia do Conselho e um forte abraço a todos os nossos amigos que não puderam vir, em particular aqueles que por motivos de doença gostariam de estar cá e não poderão estar. Muito obrigado a todos. Bem, agora usar da palavra o Sr. Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Eduardo Jesus. Hoje o Porto Santo atravessa um novo ciclo de desenvolvimento. Uma dinâmica que é visível a vários níveis e que especialmente sentida por aqueles que cá vivem, pelas pessoas que enfrentam diariamente a realidade desta ilha. Cidadãos que neste novo ciclo governativo foram ouvidos e atendidos pelo Governo Regional, nas suas necessidades, expectativas e reivindicações. Continuam a ser ouvidos e ajudam diariamente a materializar este projeto. Hoje estamos certos, vive-se mais e melhor Porto Santo
E isto deve-se à mudança de paradigma que o Governo Regional assumiu como prioridade absoluta para esta ilha, no seu programa de governo. Este é um compromisso que tem resultado, graças à resposta positiva de cada um dos porto-santenses e que soube dar a esta nova estratégia fazendo parte integrante da mesma. Hoje há envolvimento. Há claramente uma maior proximidade entre os serviços centrais do Governo Regional e os diferentes serviços locais do Porto Santo. Existe, sobretudo, uma vontade da população que nos incentiva, dia a dia, a seguir em frente. Não foi, por acaso, que o Porto Santo passou a estar na dependência direta da presidência do Governo Regional. É a prova da importância que lhe é atribuída dentro da estratégia política global para toda a região autónoma. Projetamos uma nova visão para o Porto Santo, porque acreditamos que era possível fazer melhor, porque é sempre possível fazer melhor. Hoje orgulhamos do percurso conseguido e sentimos motivados a muito mais. E é com honestidade, transparência e rigor que nos propomos continuar convosco este mesmo caminho. Minhas senhoras e meus senhores, ao longo deste primeiro ano de mandato, foi graças à intervenção do Governo Regional que o Porto Santo viveu o seu melhor verão turístico de sempre, afirmou um posicionamento distinto, focado no bem-estar e no desporto, que representou e reforçou a sua atratividade turística, captou operações inéditas de inverno desde a Dinamarca, num claro combate à sazonalidade, mantendo as restantes ligações que foram, em alguns casos, antecipadas e prolongadas no tempo. Recuperou a ligação a Lisboa pela TAP, companhia que inclusive decidiu reforçar a sua operação com mais 3 frequências semanais entre junho e setembro. Confirmou a continuidade da operação de verão com a Alemanha, recentemente reforçada com mais um voo semanal desde Frankfurt que se junta à ligação de Düsseldorf. Cresceu, em termos de passageiros, no aeroporto 76% apenas entre janeiro e maio deste ano. Mas foram muito mais as concretizações. O Porto Santo foi alvo de campanhas promocionais específicas no mercado nacional e internacional, conseguiu-se recuperar o interesse dos madeirenses, incentivados à deslocação através de um subsídio de insularidade, e desde fevereiro foram já realizados mais de 8.000 reembolsos deste mesmo subsídio, num valor próximo de 190 mil euros. Conseguiu-se também que os horários das ligações operadas pela TAP fossem reajustados à procura local e turística, tornando-os simultaneamente compatíveis com a ligação à maioria dos destinos europeus operados pela companhia. Aumentou-se em 20% o número de visitantes no Museu Casa Colombo, em 2015, comparativamente a 2014, sendo que até abril deste ano já se registrou a entrada de mais de 3.000 pessoas. Apostou-se na salvaguarda e defesa do seu património arqueológico, através da concretização da Carta Arqueológica, uma iniciativa que fomos pioneiros no âmbito do projeto Arqueomac. Dinamizou-se diversos encontros com empresários locais, focados nas ajudas e nos apoios que existem para a dinamização da economia porto-santense, concretamente relacionados com os sistemas de incentivos disponibilizados pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial. O Porto Santo viu aprovada uma majoração de 10% nos sistemas de incentivos Funcionamento 2020 e Valorização 2020 para os projetos especificamente direcionados ao seu território. Recebeu o Porto Santo a primeira oficina do empreendedor. Apostou-se na realização de várias iniciativas de promoção de empreendedorismo dedicadas aos estudantes. Inaugurou-se o novo quartel de bombeiros voluntários no Porto Santo, uma obra que orçou 2,7 milhões de euros. Apostou-se na formação e treino operacional nas fundamentais áreas de socorro e resgate em montanha. Promoveu-se a integração da população desempregada nos programas temporários de reforço da empregabilidade, onde se encontram hoje inscritas 63 pessoas. Vi-se reduzida no passado mês de maio a sua taxa de desemprego em 6,4% comparativamente ao mês de maio de 2015. E não ficamos por aqui. O Porto Santo, através desta intervenção, reforçou o número de consultas de especialidade no centro de saúde local. Criou-se o Centro de Apoio ao Utente para prestar serviços de acolhimento e acompanhamento à população residente no Porto Santo quando se desloca ao Funchal para consultas e tratamento. Apostou-se claramente em ações de fiscalização, investigação e, acima de tudo, educação ambiental nos 6 ilhéus circundantes à ilha.
Vi-se alargado o horário diário de distribuição de água de rega nos dias úteis até às 19 horas, indo ao encontro das necessidades dos agricultores. Recebeu o Porto Santo apoio e assistência técnica, assim como formação específica na área da agricultura. Conseguiu-se ver emitidas licenças de plantação para cerca de 3.600 metros quadrados da casta listrada. E promoveu-se nas áreas económicas a formação de alguns elementos da Direção Regional da Administração Pública desta ilha para melhor resposta local às dúvidas da população. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que dirija de uma forma muito especial a esta Direção Regional que acabei de referir, na pessoa do Dr. Juscelino Velosa, reconhecendo o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em colaboração com o Governo Regional na concretização de várias ações, das quais destacaria, entre muitas outras, e também neste primeiro ano, a recuperação do património edificado, a criação de novos pontos turísticos, a recuperação de passadiços à praia e a aposta qualitativa em novos e melhorados acessos ao mar, a abertura da promoção turística a novos circuitos pedestres e o projeto que está a ser ultimado neste momento para a requalificação da informação turística local. Minhas senhoras e meus senhores, estes são apenas alguns exemplos aos quais poderiam juntar muitos outros. Mas queremos e precisamos de muito mais e melhor para o Porto Santo e para os porto-santenses. E é com esse espírito de missão que encaramos o futuro. Já no próximo dia 2 de julho, iremos inaugurar o núcleo Jorge Bruno do Canto, o núcleo permanente dedicado à vida e obra deste ilustre homem da cultura, com profundas raízes nesta ilha, constituído pelo espólio doado no ano passado à região autónoma da Madeira, pelo sobrinho Nuno Alves Caetano. Estamos a trabalhar para que até final deste verão possa estar concluído o procedimento para a construção da nova Escola Básica e Secundária do Porto Santo, cujas obras esperamos ver no terreno ainda este ano. Iremos avançar nos próximos meses com os trabalhos de repavimentação de diversos troços das estradas regionais. Apostaremos na requalificação das casas do Porto Santo, do Governo Regional, para alojamento local, promovendo o investimento privado na reabilitação e rentabilização destes ativos patrimoniais e dinamizando a economia local. Pretendemos dinamizar o Centro Cultural e de Congressos, assim como o campo de golfe e o complexo de campo de ténis, através da realização de projetos em parceria com entidades públicas e privadas. Instalaremos ainda neste verão um recife artificial através do afundamento da corveta Pereira Dessa, iniciativa que, para além da recuperação dos habitats, deverá contribuir de forma relevante para a dinamização da atividade turística, nomeadamente do mergulho, com naturais impactos na economia da ilha. Também neste enquadramento será aberta para usufruto de visitantes locais e turistas a Casa do Pico Branco, uma iniciativa que visa potenciar e valorizar um dos mais importantes locais ao nível botânico e paisagístico desta ilha. Reforçaremos os recursos humanos na área da saúde e, concretamente, a participação da EMIR na missão Porto Santo a decorrer entre o dia 17 de julho e 31 de agosto. Continuaremos a apostar no reforço da notoriedade turística desta ilha e na sua progressiva afirmação junto dos atuais e dos novos mercados que se revelem como oportunidades. E lançaremos um novo desafio que será brevemente apresentado para transformar esta ilha num território mais sustentável e capaz de garantir uma maior qualidade de vida aos residentes e às futuras gerações, criar mais e melhores oportunidades para as empresas locais, promover o emprego da população residente, aumentar as receitas, reforçando a competitividade da economia local, reduzir a dependência externa e a sazonalidade das atividades económicas, sociais e culturais e otimizar os recursos existentes. Esse projeto, designado por Porto Santo Sustentável, Smart Fossil Free Island, traduzirá benefícios de vária ordem que passará pela redução da poluição e melhoria da qualidade do ambiente, pela redução da dependência do exterior em termos energéticos e alimentares, pela criação de valor acrescentado e redução de custos para as famílias, empresas e administração pública e pela valorização da imagem externa do Porto Santo, também com melhoria para a sua atratividade turística. Minhas senhoras e meus senhores, é em cada um dos porto-santenses que está, acima de tudo, o poder de projetar nesta ilha um futuro melhor. Tal como há 14 meses,
Hoje continuamos a acreditar nesta ilha e na sua capacidade de crescimento económico, social e cultural. Acreditamos nas suas gentes, na força deste povo que nunca desistiu, na vontade de realização que aqui encontramos. No quanto cada um de vós ajudou a que esta governação fosse mais adequada e ajustada ao que verdadeiramente esperam de nós. É dessa colaboração que precisamos, é dessa proximidade que precisamos, desta abertura e deste diálogo que devemos manter e reforçar diariamente. É convosco que queremos continuar a contar com a transformação quantitativa e qualitativa desta ilha, para que nela todos nós possamos realizar pessoal e profissionalmente. Defendemos uma solução que é clara e inequívoca. O Porto Santo deve ser capaz de responder, primeiro e cabalmente, às necessidades da sua população, das suas empresas e dos seus recursos. Deve apostar na sua competitividade económica, valorizando os seus produtos e as suas fontes de rendimento. Deve ser capaz de fixar os seus residentes, através da criação de emprego e da captação de investimento externo. Deve salvaguardar o seu património histórico, natural e ambiental. Deve reforçar a sua atratividade turística, explorando os seus atributos genuínos, valorizando-os, preservando-os como fator diferenciador. E deve, sobretudo, estar diariamente empenhado na salvaguarda da sua identidade cultural. Esta é, em traços gerais, a nossa missão. A experiência deste mandato do Governo Regional faz-nos acreditar que é também a vossa motivação. Muito obrigado. Usar da palavra, Sua Excelência, o Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Dr. Irineu Cabral Barreto. É com grande satisfação que aqui estou a responder ao honroso convite do Sr. Presidente da Câmara para celebrar convosco o Dia do Conselho, o dia maior do nosso Porto Santo. Um dia que marca mais um aniversário deste município, com quase 2 séculos, a caminho dessa grande celebração que serão os 600 anos do achamento da ilha, na manhã em que, como diz o cronista João de Barros, as caravelas dos navegadores foram levadas por uma grande tempestade que não os desviou da sua fortuna, descobrindo a ilha do Porto Santo, qual nome eles então puseram, porque os segurou do perigo. E foi aqui neste Porto Santo, o primeiro de muitos portos que Portugal deu ao mundo, que gerações sucessivas de gente corajosa e decidida resistiram a todos os perigos e privações e construíram esta ilha dourada. Dourada no cintilar do mar cálido e límpido. Dourada na imensa praia luminosa e serena. Dourada nas uvas que luzem nas vinhas que escorrem das encostas. Mas dourada também pelos seus habitantes, na sua afabilidade sagaz, na sua experiência ancestral das coisas da ilha, na amizade com que recebem aqueles que vêm por bem. E quem de nós, num fim de tarde no mirador da Portela, embalado pela brisa morna do mar, com a praia aos seus pés e o pôr do sol a desenhar lentamente no horizonte o pico Ana Ferreira, não pensou se estaria no paraíso. Minhas senhoras e meus senhores, celebra-se este dia do Conselho na festa de São João e, por obra do destino, logo depois do solstício de verão, que marca o início do período estival, momento alto da atividade económica da ilha. O São João, festa maior deste município, celebra o orgulho dos porto-santenses, nas suas tradições e identidade únicas, e assinala o regresso dos dias felizes. E assim se esquecem os meses de inverno, em que o Porto Santo, por vezes, parece hibernar, com saudades do bulício. Como se canta no baile da meia-volta, e aqui queria recordar da minha meninice aqui no Porto Santo, onde eu via dançar muita gente, entre elas o Presidente de Taboada. Como se canta no baile da meia-volta,
um dos temas mais fascinantes da tradição folclórica portuguesa, o vento quer-me levar, tenho pressa, venha o verão. Porque, de facto, há essa característica singular e rara da ilha, que tomara a muito poucos destinos poderem partilhar, de multiplicar por várias vezes a sua população nesta época do ano. E, não fora assim, ninguém falaria em sazonalidade. Mas a verdade é que a riqueza do Porto Santo está muito para além do verão. Está na sua constituição única, com uma riqueza geológica ainda em larga medida inexplorada e que poderá atrair um número crescente de especialistas e curiosos. Está na amenidade do seu clima, em todo o ano, que o torna um óbvio destino residencial de inverno para outros europeus. Está na qualidade ímpar dos seus produtos agrícolas, muitos deles de produção precoce, com largo mercado, numa terra de turismo como é a região autónoma da Madeira no seu todo. Está na sua particular vocação para o campo experimental de energias renováveis, como o Sr. Secretário Regional acabou de falar, e de boas práticas ambientais. Está na qualidade única das suas águas, que permitem a prática de mergulho desportivo de excelência, na grande maioria dos dias. Está nas suas instalações desportivas, sobretudo no campo de golfe, único recinto em território europeu onde é possível a prática do jogo em trajes primaveris durante todo o ano. Está no seu património histórico, desde a memória de Cristóvão Colombo às potencialidades da arqueologia subaquática, passando pelo património de Brão do Canto, que será inaugurado brevemente. E está, sobretudo, na hospitalidade da sua comunidade, nas suas tradições e na serenidade do seu viver cotidiano, que partilham com alegria com quem visita esta ilha. Por conseguinte, e é esta a mensagem que eu gostaria de vos deixar, têm os porto-santenses todas as razões para encararem o futuro com otimismo e confiança. E digo com sincera convicção. Minhas senhoras e meus senhores, não quero, justamente pela confiança que tenho no futuro do Porto Santo, deixar de olhar de frente para as dificuldades, que, é também preciso lembrar, são sempre menores que aquelas que gerações de porto-santenses ultrapassaram vitoriosamente. Os ataques dos piratas, as secas agrícolas, que dizimaram as culturas e traziam a fome, o isolamento frequente pela fúria do mar, a falta de água, o esquecimento por parte dos poderes públicos. Hoje, felizmente, tudo isso é passado. Persistem, porém, os problemas decorrentes da condição duplamente insular do Porto Santo e da pequena dimensão do seu mercado, como sejam as questões de transporte e de debilidade do seu tecido empresarial. Persiste, sobretudo, uma evidente insuficiência de criação de emprego duradouro, que traz problemas ao rendimento das famílias residentes e impele à imigração muitos dos filhos mais qualificados da comunidade. Mas, justamente, é para dar resposta a estes problemas que instituímos a democracia em Portugal, que a Constituição criou as autonomias regionais e o poder local dispõe de significativos meios e atribuições. Para que os poderes públicos, trabalhando em conjunto e cada vez mais próximos das populações, Governo Regional, autarquias, possam concertar estratégias de intervenção de longo prazo que permitam dar soluções aos problemas que afetam os cidadãos, sobretudo os mais frágeis. A este propósito, gostaria de salientar, perdoem a minha qualidade de magistrado, que me parece fundamental que a comarca do Porto Santo, cuja instituição foi um passo muito importante para esta ilha,
possa continuar a dispor de um juiz de direito e de um magistrado do Ministério Público afetos em exclusivo e um quadro de funcionários suficiente, como foi possível manter até há pouco. Porque estou seguro, mais do que divergências pontuais, é o bem comum e o futuro desta comunidade que norteia a ação de todos que têm responsabilidades para com o Porto Santo. E nesse esforço que o Porto Santo sabe que pode contar, sem exceção, com a minha colaboração. Permita-me terminar citando Herbert Welder, um dos maiores poetas portugueses, nascido na Madeira e que no Porto Santo viveu e trabalhou durante algum tempo, quando escreve, e cito: "Não há nada a ensinar, embora haja tudo a aprender." Desejo-vos a todos as maiores felicitações neste dia do Conselho. Viva o Porto Santo, viva a região autónoma de Madeira, viva Portugal. Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel. O que é que o traz por cá, para esta Ilha Dourada? Traz-me bons ventos e também, de alguma forma, traz-me alguma cumplicidade de amizade com o Sr. Presidente da Câmara. Ao longo deste pouco tempo que tenho enquanto Secretário de Estado das Autarquias Locais, têm sido alguns dos contactos que tenho tido, e sempre uns contactos no sentido da ajuda, mas também a minha presença aqui, de alguma forma, marca uma presença que o Governo quer fazer e quer expressar naquilo que tem sido o caminho desta autarquia. E um caminho em termos de uma boa saúde financeira da mesma. Porto Santo é, possivelmente, o município do país que teve um melhor percurso em tão curto tempo em termos financeiros. E por isso falo aquilo que sei, porque a Direção-Geral do Ordenamento das Autarquias Locais trata destas coisas, e olhando para os papéis, olhando para os números, aquilo que constato é que em janeiro de 2014, há ano e meio, esta autarquia tinha um passivo na ordem dos 5 milhões de euros, e em março último, ou seja, um ano e pouco depois, tinha um passivo de 1,6 milhões de euros. Isto quer dizer que em pouco mais de um ano houve um abate de 3,4 milhões de euros que foram amortizados, ou seja, uma amortização na ordem dos 70%. Este é um percurso enorme, e só alguém, por exemplo, como eu, que foi autarca, sabe o quanto custa fazer este percurso em tão curto espaço de tempo. E por isso a minha presença aqui também tem essa missão, quer dizer que este é o caminho. As autarquias são o centro da vida política portuguesa. Este Governo quer fazer desse centro um maior centro, mas eu tenho perfeita consciência que sem saúde financeira é muito difícil, para não dizer que é impossível, olhar para o futuro. Olhamos muito para o presente, olhamos para o buraco que se abriu ao dia de ontem e que temos que fechar no dia de hoje, mas é difícil olharmos para projetos daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 5 anos. E Porto Santo está a fazer esse caminho com sucesso, e ao dia de hoje Porto Santo pode olhar para o futuro, pode, juntamente com a sua população, ver qual é o seu próprio caminho e encarar, digamos, com esperança aquilo que aí vem. Porto Santo saiu de uma situação que estava iminente de ter que ir ao Fundo de Apoio Municipal, ao FAM, para uma situação em que tem, digamos, capacidade de endividamento. Tem uma capacidade de endividamento ao dia de hoje na ordem dos 6 milhões de euros. Isso permite a Porto Santo, como eu dizia há pouco, olhar para os anos vindouros e ver quais são os seus jokers, as suas apostas, e julgar com esta capacidade que tem financeira nesses mesmos jokers a favor do território e a favor da população. E por isso a minha passagem por aqui no dia de hoje é com satisfação, como é óbvio, mas pretendo também assinalar isso. Este é o caminho da saúde financeira, não porque isso seja algo que seja, digamos, um objetivo por si só, mas sem saúde financeira é muito, muito difícil servir as pessoas e servir o território. Porto Santo, com esta saúde adquirida, vai servir de certeza absoluta muito melhor as pessoas e o território.